discurso de 8 minutos, convocando a sociedade brasileira a consumir. Porque era verdade que estava tendo desemprego. Mas se ele não consumir, ia ter mais desemprego ainda. Consuma com responsabilidade. Se você consumir com responsabilidade, você vai poder pagar a sua dívida e vai voltar a crescer. Foi o ano em que a classe C e D consumiram mais do que a classe B. Então, se tem uma coisa que valoriza a minha vida, chama-se responsabilidade fiscal. E eu tenho uma equipe econômica que era do Haddad, que era do Guido, que agora é do Dario, com muita responsabilidade fiscal. Eu sei o que eu quero dizer. Candidato, aproveitando então que o senhor acaba... Aproveitando então agora que o senhor acaba de tocar no nome do seu ministro da Fazenda, do Dario Burigan, eu queria entrar muito nesse assunto agora com o senhor, que é o seguinte: o próprio ministro da Fazenda do senhor tem manifestado preocupação com a rolagem da dívida pública. Ele disse que o próximo governo vai ter que fazer ajustes fiscais, vai ter que reduzir gastos obrigatórios. Então eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor pretende reduzir gastos obrigatórios? Porque é muito importante esclarecer isso para a sociedade e para a população. E se o senhor pretende reduzir gastos obrigatórios, quais exatamente? Que compromisso que o senhor estabelece, se reeleito? O meu estabelecimento é o seguinte: é fazer esse país crescer. A minha proposta de ser candidato a presidente da República português é porque eu já fiz o básico que tinha que fazer. Você está lembrado que eu comecei em 2003 dizendo que ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estiver almoçando, tomando café e jantando, eu terei realizado a obra da minha vida. Eu fiz mais do que isso. Depois eu fiz o PAC no segundo mandato. Depois eu fiz o PAC 3, agora nesse mandato, 1 trilhão e 900 bilhões de investimento, dos quais até 2026, eu vou dizer, são 1 trilhão e 340 bilhões, dos quais 97% já quitados. Tá? Então o que eu quero para o próximo mandato? Eu quero fazer uma revolução tecnológica nesse país. Eu quero voltar a fazer com que esse país seja disputar com o mundo rico. Esse país vai ter que ser dono dos minerais críticos da terra raras. Esse país vai ter que apostar numa inteligência artificial com linguagem portuguesa. Esse país vai ter que tentar fazer uma reforma para que a gente tenha a nossa defesa tomando conta de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que está totalmente abandonado. E nós temos vendo que nós temos, depois da China, possivelmente a gente seja um país que tenha mais minerais críticos e terras raras. E você percebe que está sendo vendido enquanto a gente não faz a regulação. Eu tive com a Columba essa semana pedindo para ele: vamos aprovar a regulação para que a gente não permita que as nossas riquezas sejam vendidas, porque isso, se a gente souber extrair, sabe, transformar e produzir os materiais que a gente pode fazer bateria, fazer chip, fazer celular aqui dentro do Brasil, a gente vai estar criando um passaporte para dar oportunidade para a juventude brasileira, sabe, ter orgulho de que no seu país ela vai ter condição de estudar, de trabalhar e de ganhar a sua vida. É esse o futuro que eu quero para o país. E é por isso que eu estou prestando o próprio candidato. Porque eu já acabei com a fome 2 vezes. 2. Você sabe que quando eu voltei agora, esse país estava destruído. Destruído. O déficit era 2,8%. O último foi 0,8%. E agora, nesse orçamento, vai ser positivo. Nós vamos fazer superávit esse ano. Candidato, depois... Sabe o que acontece ao contrário? Eu aprendi muito cedo. Posso avançar se eu gastar nos assuntos, mais por do favor? que eu ganho, eu não vou conseguir realizar nada. Eu vou me perder. Então eu vou lhe contar, a próxima pergunta eu vou lhe contar a minha conversa com o FMI. Esse país aqui, tá, porque se a gente não contar, a meninada que está ouvindo a gente não entende. Esse país aqui devia 30 bilhões de dólares. Esse país aqui, o Malan não conseguia uma audiência com o FMI. Esse país aqui não podia pagar suas importações. Quando eu assumi a presidência, todos os economistas diziam que o país estava quebrado. Pois bem, o país não quebrou. Eu paguei 30 milhões de FMI. Fiz a primeira reserva de dólar nesse país de 270 bilhões de reais, que é o que segura a estabilidade econômica desse país até hoje. Ainda falando sobre economia, sobre essa questão de dívida pública, quero muito ouvir o senhor sobre a crise nas estatais. As estatais brasileiras federais estão acumulando um prejuízo de 20 bilhões de reais no seu governo. E o caso mais emblemático, mais grave, é o dos Correios. Já são 4 anos seguidos de prejuízo. É um rombo histórico. São 15 bilhões de reais, candidato. A própria direção da estatal diz que parte da crise se deve à baixa qualidade na operação da empresa.
ter eficiência num setor cada vez mais competitivo significa risco de prejuízo. O senhor considera vender os Correios? Eu tenho que falar uma coisa, cara. Você já era nascido em 1985. Desde 85, o Correio Brasileiro vive crise e alguém quer privatizar o Correio. O Correio é uma empresa muito importante para o Brasil, porque ela está em todos os municípios brasileiros. Obviamente que o Correio, a vítima da crise do Correio é que ele não se adaptou aos novos tempos. Não se adaptou. Surgiu muita empresa de fazer entrega, ficou na mesmice. Tony! A administração do Correio, que tem a responsabilidade, Tony! o julgamento que for necessário, sabe, nas contas do Correio. Se for necessário fazer associação com empresa, nós faremos, com empresa brasileira, com empresa estrangeira, porque a gente quer um Correio prestando serviços junto com qualquer outra empresa. O senhor garante então que o Correio vai sair dessa crise? Garanto. Vai sair desse tombo, vai sair dessa dívida? Garanto. Não considera vender? Não considera vender? Considero vender. Não considero recuperar o Correio, sabe? E para ele prestar serviço de qualidade ao povo brasileiro. Você Trancou o portão. fala. Você trancou o portão. Que trancou o quê? Trancou não? Ok. A data do julgamento da acusação de assédio acabou desmarcada. Não, cantei não. Eu aí. Cantei não. Sobre ele.